Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 2 de agosto e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Estou recebendo a doutora Lívia Lugarinho, endocrinologista, especialista em várias, diria, comorbidades da nossa gente, de todos nós, né, doutora? Eu quero muito agradecer, estou muito honrado com a sua presença mais uma vez aqui no nosso Fala Baixada, viu? Obrigada, Mauro. Eu que agradeço novamente pelo convite. Um prazer estar aqui com você, falando de temas assim tão interessantes. Doutor, eu estava olhando ali na nossa produção, que já tem um tempo que a senhora não vem aqui, né? Tem, bastante. Se eu fosse pagar uma multa, eu estaria endividado. Mas o seu tempo também é muito difícil, assim, que a senhora é muito ocupada, né? Principalmente ali no Instituto Estadual de Endocrinologia, onde a senhora também trabalha. E hoje, felizmente, nós conseguimos uma agenda para poder falar sobre a saúde de todos nós, da nossa gente principalmente. E eu queria começar o nosso bate-papo de hoje falando de um assunto que muitas emissoras de televisão falam, muitos jornais, a comunicação vem falando muito e médicos sendo entrevistados, mas que por culpa da negligência do paciente, e o avanço tem sido muito pequeno, com relação ao combate à diabetes. Sim. Como a gente conversou, né, Mauro, o diabetes é uma doença muito frequente e é muito associado com a obesidade. Então, a partir do momento que nós vemos o crescimento da obesidade, não só aqui no Brasil, como no mundo, a gente vê problemas associados à obesidade crescerem também. E um deles é o próprio diabetes, além de pressão alta, problema de colesterol alto, alguns tipos de câncer também estão associados à obesidade, por exemplo, na mulher, o câncer de mama, o câncer do endométrio, que é a mucosa que reveste o útero, está associado também com obesidade e, como falei, obesidade e diabetes caminham normalmente juntas. Crescendo a obesidade, a gente cresce o número de pacientes com diabetes, mas o maior problema do diabetes é o subdiagnóstico. São aquelas pessoas que têm diabetes e não sabem que têm diabetes, porque é uma doença silenciosa. A gente tem o diagnóstico no exame de sangue, as pessoas pensam que quem tem diabetes normalmente perde muito peso, urina muito, sente muita sede, aqueles sintomas característicos, mas isso só aparece quando a doença está realmente já descontrolada. O início, a pessoa não sente nada, não tem sintoma nenhum. É imperceptível. Imperceptível. Agora, doutora Lívia, no seu consultório, né, a senhora já tem alguns anos de formada, é mestre em endocrinologia, o paciente, ele é, como eu falei, negligente, esquecido, preguiçoso, ele tem umas sintomatologias que não é o que ele recebe do seu consultório, não segue a orientação, não faz o exame, não volta, ele precisa de uma busca ativa para fazer, ou ele só volta quando está de fato precisando. Eu, no começo do programa, já chamei de a diabetes, na verdade é o diabetes. Pode ser diabetes ou diabetes, isso então, não tem problema. Ele é realmente uma pessoa, o ser humano que não se cuida e vai buscar atendimento só quando já está em estado mais avançado? Acontece muito isso, né? Acontece, Mauro, porque a gente tem uma cultura, não só aqui, em outros países também, de tratar quando o problema acontece. A gente não tem uma cultura muito forte de prevenir o problema, né? Então, se, por exemplo, a pessoa tem já um histórico na família de pai com diabetes, isso a gente está falando o mais comum, que é o diabetes tipo 2, né? Que está mais associado ao ganho de peso, à idade adulta. Então, se a pessoa tem um parente de primeiro grau com a doença, o ideal seria que ela realmente fizesse exames periódicos para ver se o açúcar já vem aumentando, se está com um pré-diabetes. Mas, infelizmente, a nossa cultura é de muito tratar quando já está com um problema presente. O ideal seria realmente prevenir, para que naquele momento do pré-diabetes, que a gente consegue reverter, já introduzir uma orientação de alimentação, até de medicação, para evitar que a doença evolua para um diabetes.
Agora, a partir do momento que a pessoa também tem um diagnóstico, que ela recebe um tratamento, existe uma cultura também de começar a usar o remédio e voltar no médico, às vezes, 1, 2 anos depois de que teve o diagnóstico. Isso não é o ideal. O ideal, a pessoa com diagnóstico de diabetes, isso serviria também para pressão alta, para colesterol alto, seria, uma vez instituído o tratamento, depois do diagnóstico, que ela volte de 3 em 3 meses no médico para rever os exames, rever se o tratamento está adequado, se precisa fazer algum ajuste de medicação, não simplesmente começar a tomar o remédio e não voltar mais no médico achando que está sendo tratado porque começou a tomar o remédio. Mas o ideal é prevenir, é fazer exames para ver como é que está se comportando o colesterol, o açúcar, não tratar quando o problema já está lá presente. Agora, o diabetes é muito tratado por médicos não especialistas. O clínico geral, eu já vi muita gente aconselhando coisas que eu, como eu conheço mais de perto, então tem muita gente formada sugerindo medicações que não estão hoje, né? Avançou bastante. Agora, é porque faltam endocrinologistas, é isso? Tem poucos endócrinos. Existem algumas especialidades que realmente faltam. A pneumologia é uma delas. Uhum. É uma especialidade. Você sabe bem. Né? Conheço bem, a Daniele é pneumo, então ela me diz. Na cidade de Nova Iguaçu, por exemplo, uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, só existem 4 pneumologistas. E para procurar endócrino também existem poucos. Não é a hora já do Ministério da Educação ou o médico, quando já está as universidades, as faculdades de medicina, já introduzir uma subespecialidade no curso de medicina? Então, Mauro, mas o clínico, ele pode realmente, inicialmente, fazer o tratamento do paciente com diabetes. Isso Sim. não teria nenhum tipo de problema. A gente, na verdade, entra, né, com o especialista, com o endocrinologista. A gente sabe que realmente são poucos, né, não são tantos especialistas quanto pacientes com diabetes. Ele poderia entrar mais num momento de uma situação mais grave, em que o paciente, por exemplo, precisaria fazer uso de insulina. Mas para um diabetes, por exemplo, recém-diagnosticado, o clínico, na atenção básica de saúde, pode plenamente fazer esse acompanhamento, esse atendimento, inclusive lembrando que a gente tem algumas medicações disponíveis no Sistema Único de Saúde para o tratamento do diabetes. Então, inclusive, novas medicações foram incorporadas e existe essa possibilidade de fazer um bom tratamento com o clínico na atenção básica. Eles têm que ser treinados, concordo contigo, para isso, desde sempre. É verdade que lá no Instituto Estadual de Endocrinologia, a Secretaria de Estado da Saúde, que o Instituto é subordinado à Secretaria, né, de Estado de Saúde, Uhum. os medicamentos necessários são de fato encontrados lá? Porque muita gente no passado reclamavam que iam no INCA, ou iam no INTO, nos hospitais que deveriam atender com mais dedicação. Uhum. E lá, em muitas épocas, foram sendo, assim, não tinha um olhar mais preciso. Sim. Hoje, os hospitais subordinados à Secretaria de Estado da Saúde têm faltado medicamentos? Então, lá no IED, né, que é o Instituto de Endocrinologia, a gente é subordinado à Fundação Saúde. A gente tem, sim, lá é um centro especializado, né? A gente não é um hospital de atenção básica, é um centro especializado. Então, a gente recebe situações de pacientes com diabetes já mais complicados, já, como eu falei, em uso de insulina, ou então, no caso de pacientes com obesidade, sempre via regulação, né, pelo sistema de regulação. O paciente chega ao hospital encaminhado da atenção básica de saúde via regulação. São os casos mais complexos, dado que lá é um instituto especializado. Então, o que a gente recebe para atendimento são casos mais extremos de obesidade ou de diabetes mais graves, e aí sim a gente tem o tratamento disponível no instituto para essas patologias. Com fornecimento de medicamentos, inclusive? Com fornecimento de medicamentos. Tem muita gente que não tem conhecimento disso, né? Sim, claro. sim. Agora, o olhar, por exemplo, das autoridades públicas aqui no nosso estado, a gente vê
que tem algumas deficiências normais, claro, que nós não estamos aqui no primeiríssimo mundo, e mesmo lá no primeiro mundo tem dificuldade também, tá? A questão é do mundo inteiro, mas em muitos estados fora dos grandes centros, Rio, São Paulo, Recife, né? Mais por interior do Brasil, é onde a situação mais se agrava, você não concorda? Sim, sim, o acesso, né, à saúde é mais difícil. Se nos grandes centros a gente já enfrenta dificuldades, em locais mais afastados a gente sabe que existe essa dificuldade. Mas, como eu falei, Mauro, uma parte grande do problema poderia ser resolvido, sim, com uma boa atenção básica, com uma boa prevenção. A gente tem esse problema que é tratar a doença quando ela já está instituída. A gente tem que começar a trabalhar a mentalidade da prevenção daquelas, obviamente, doenças que são passíveis de prevenir, mas essa mudança de conduta é muito importante. Essa mudança também não deveria estar também na mente do paciente. Sim, mas em especial na mente das pessoas que trabalham na área de saúde, né? Essa mentalidade está mudando aos poucos também nos profissionais da área de saúde, porque a gente faz a faculdade de medicina muito voltado para o tratamento do problema, né? A gente tem isso muito forte. Essa mentalidade de trabalhar a prevenção é uma ideia realmente mais recente. Eu quero pedir licença, preciso pedir licença por alguns minutos para o nosso primeiro intervalo e propor que no nosso segundo bloco nós possamos falar da criança obesa. Estou conversando com a professora Lívia Lugarinho, uma especialista nas áreas que a gente mais tem precisado. Rapidinho a gente volta. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com um plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333, levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. A sua trilha sonora toca aqui. 96 FM. De volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com a professora Lívia Lugarinho. Nós prometemos falar sobre a obesidade, mas eu também queria incluir nesse assunto o que a gente come, os multiprocessados, tudo que faz mal e que é bonito de se ver e com sabor maravilhoso que a gente come e que muitas vezes sabemos que aquilo vai nos fazer mal, mas ainda assim a gente continua apreciando e frequentando e comendo e bebendo e depois também a nossa preguiça em procurar o apoio necessário e orientação e seguir a orientação que recebe. Sim. Os ultraprocessados, eles são assim, eles são muito palatáveis, eles viciam realmente e a gente tem um problema que é, por exemplo, para as crianças, o apelo que isso tem de propaganda, de marketing para essa população. E, óbvio, a criança ela segue muito a alimentação dos pais, ela copia, né, os hábitos da alimentação da família. E numa família com obesidade, com um pai e a mãe com obesidade, essa criança ela é mais vulnerável a ter obesidade. Não só pela condição genética, mas também pelo padrão da alimentação.
E é importante, Mauro, lembrar que essas crianças e adolescentes com obesidade sofrem muito. Elas têm estudos que mostram que, por exemplo, nas escolas, são uma das principais motivos de bullying. A criança baleia, bullying em aula de atividade física, de educação física da escola. Tem estudos que mostram que essas crianças sofrem mais do que crianças portadoras de câncer. Tamanho o sofrimento emocional dessas crianças e adolescentes com obesidade. Então, uma sinalização importante tá percebendo o ganho de peso na criança, não deixar de procurar auxílio médico. A gente tenta muito se automedicar, tratar, acha que não, é só fechar a boca, fazer exercício. Isso, claro que a alimentação, a atividade física são pilares do tratamento da obesidade, mas é muito importante sinalizar a procura dos pais para auxílio médico para essas crianças, adolescentes com obesidade. Isso é muito importante, até porque hoje a gente já tem no Brasil medicações aprovadas para tratamento de obesidade em adolescentes acima de 12 anos. Então, essa é uma mensagem, não deixar de procurar auxílio médico, até porque, às vezes, essa criança com obesidade, ela já está sofrendo de problemas associados à doença. Não é incomum a gente ver hoje até crianças com problemas de colesterol, com diabetes, já com diabetes. E um outro ponto, nas meninas, que também é bem relevante, acelerar a puberdade. Ela desenvolveu uma puberdade mais cedo, precoce, por conta do excesso de peso, que é uma outra situação que também merece destaque. Acelerar a partir de quantos anos acontece? Então, Pode como acontecer. é que são? Exatamente, isso é bem importante. Por exemplo, quais são os sinais de puberdade nas meninas, né, que a gente percebe inicialmente? É o desenvolvimento de mama, o surgimento de pelinhos pubianos na axila, aquele cheirinho, o odor axilar. Esses são os sinais de início de puberdade. Na menina, a gente não espera que isso aconteça antes de 7 anos. Se o pai e a mãe perceberem esses sintomas, né, esses sinais de início de puberdade muito cedo, é importante também procurar o auxílio médico para ver se isso é associado, por exemplo, ao excesso de peso, ou se tem alguma doença envolvida que mereça tratamento. No menino também, mas na menina acaba sendo uma situação mais frequente. Doutora, não pode acontecer que a tecnologia, por exemplo, as crianças já com acesso aos celulares, ao smartphone, aos tablets, né? Isso possa interferir nisso que a senhora está dizendo, na antecipação do crescimento do entendimento sexual, inclusive, Sim. de meninos e meninas? Sim, sim. Pode acontecer? Sim, e inclusive a gente vivenciou, né, na pandemia, as crianças confinadas, muitas com tela, né? O que a gente observou? Um aumento da obesidade nessa população, aumento de miopia, que também foi muito frequente, e por conta desse aumento da obesidade, desenvolvimento também dessa puberdade mais precoce, né? Desse desenvolvimento sexual também. Isso pode acontecer a partir de quantos anos? Então, na menina a gente não espera que isso aconteça antes dos 7 anos. Agora, cada vez mais no mundo, a gente vê as meninas entrando em puberdade um pouco mais cedo, menstruando um pouco mais cedo do que na geração das nossas mães, por exemplo. Hoje é relativamente comum a gente ver meninas, praticamente todas de 12 anos já estão mocinhas, né? Já menstruam. A gente, na geração passada, era 14, 15 anos. Hoje é muito difícil a gente ver isso, né? Isso também tem interferido, de que forma pode interferir no crescimento? Às vezes a gente tem ou filhos, ou netos, ou amigos, ou filho de amigos nossos, né, da gente, é só observar que o pai é bem mais alto, e a mãe também, e o filho não desenvolve. Sim. Que é isso? Isso é uma complicação, tem sido? Isso é uma questão endócrina também que deve ser avaliado. Claro que a criança ela tem aquele potencial genético que vai da altura do pai e da mãe. A gente sabe que às vezes tem uma influência também de avô, de uma outra geração, mas a altura dos pais, obviamente, a genética ela é determinante para a altura da criança. Então, o pediatra, nas consultas, ele periodicamente coloca, né, a criança na curva. Se ele começa a perceber que ela está ficando abaixo da curva que ela vinha seguindo, até da família, normalmente uma situação para sinalizar a procura para o endocrinologista. E também essa puberdade um pouco mais cedo pode sim afetar até a altura final da criança, prejudicar a altura final se não for tratada cedo.
porque isso tem um tempo também. O médico precisa instituir o tratamento, quando é o caso, rápido. Então, no primeiro sinal, a criança está começando a desenvolver sinais de puberdade antes do tempo. Está começando a sair daquela curva de crescimento esperado para a família. O pediatra deve sinalizar para a procura do endocrinologista para que seja avaliada a possibilidade e necessidade de um tratamento. E o tratamento realizado no tempo certo. Exato. O nível de percentual de sucesso. Sim, é grande. A criança tem situações em que existe necessidade de fazer esse bloqueio da puberdade e existem situações, por exemplo, quando existe a deficiência do hormônio do crescimento. Uma vez comprovado, esse tratamento, inclusive, ele é instituído, ele é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Agora, quando acontece, por exemplo, vamos falar de tumores, situação tumoral em vários órgãos, acometem mais mulheres ou homens? No caso de vícios em cigarro, bebida, são atrapalhadores do crescimento das pessoas, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O cigarro hoje, e conversando antes, né, nós falamos do vapor, né, do problema que isso é hoje, do tamanho do vício que a gente vê, inclusive em adolescentes, são fatores de risco não só para câncer, né, para tumores malignos, mas também para outros problemas respiratórios graves nessa população, tanto meninos, tanto em homens quanto em mulheres, né? Mulheres obesas, qual tipo de câncer é mais comum detectar nas mulheres obesas ou em homens obesos? Então, nas mulheres, a gente fala mulheres com obesidade, né? A não são obesas, terminologia a gente tem mudado. É porque a pessoa vem na frente da doença, né? A gente usa essa terminologia. As mulheres com obesidade, elas estão mais vulneráveis a alguns tumores, como o tão comum tumor de mama, câncer de mama. Ele é mais comum nas mulheres com obesidade, da mesma forma que o tumor do útero, né, do endométrio, e tanto no homem quanto na mulher existe uma chance maior de câncer de intestino também, quando existe obesidade associada. E quando a gente fala em mulher, Mauro, a gente tem que sempre lembrar a questão das alterações que a mulher passa no período da menopausa. Não só na menopausa, mas naquela transição, né, para a parada de menstruação, que eu acho que é um assunto também interessante da gente conversar. Muito. E aí o que acontece? Toda mulher, ela vai ter um momento da vida em que ela vai parar de menstruar, isso é certo. O homem, ele pode ter uma diminuição da produção do hormônio masculino, da testosterona ou não, mas a mulher, a gente sabe que em determinada idade da vida, normalmente por volta dos 50 anos, ela vai cessar a produção do hormônio feminino, que é o estrogênio, que é o hormônio que é produzido no ovário. Uma vez, essa vai caracterizar a parada da menstruação, a menopausa. E a menopausa, ela está associada a várias alterações nas mulheres. Muitas são extremamente incômodas, que são aqueles calores que a gente chama de fogachos, né, que acometem principalmente à noite. As mulheres não conseguem dormir direito, acordam de madrugada com muito calor, isso prejudica muito a qualidade de vida, o sono, leva a quadros de mudança de humor também, humor um pouco mais deprimido. E o mais importante é que a mulher, na menopausa, ela fica mais suscetível a problemas cardíacos. É difícil você ver uma mulher infartar antes da menopausa, por exemplo, mas não é incomum você ver a mulher ter problemas de coração depois da menopausa, tanto quanto o homem tem, porque ela perde essa proteção do hormônio feminino. A obesidade associada a qualquer outro tipo de vício, ou de fumar, ou de beber, ou às vezes medicamentoso também, tem mulheres e homens, seres humanos que usam muito medicamento, os que se automedicam. É uma prática perigosa da automedicação e às vezes acontece, por exemplo, eu vou usar o remédio que o meu vizinho está tomando, ou que o meu amigo tem diabetes, ele toma determinado remédio, então eu vou tomar também. Não, isso tem que ser individualizado.
Existem contraindicações para algumas medicações. Tem pessoas que não podem, por exemplo, tomar o remédio X e tem que tomar o Y. Então, é muito importante seguir a recomendação do médico e seguir aquela prescrição que foi feita. Utilizar remédio por aconselhamento de um amigo ou, às vezes, Mauro, remédios ditos naturais. Quantas vezes nós tivemos problemas, e a gente vê muito isso em se tratando do tratamento da obesidade, quantas fórmulas ditas milagrosas, naturais, são vendidas para tratamento de obesidade sem nenhum respaldo científico, sem nenhuma comprovação e que causam, sim, problemas sérios na saúde. A gente já teve situações de óbitos por problemas, morte por problemas de fígado em pacientes que usaram remédios achando que estavam usando um remédio natural. Então, essa prática de automedicação é muito perigosa, deve ser evitada e nunca usar um remédio que o amigo ou outro parente usou e funcionou para ele. Cada um funciona de um jeito e tem que seguir a recomendação do médico. Vem aqui em mim um pouquinho. Eu faço isso. Preciso me corrigir. Ô, Mauro, perdeu um pouco a barriga. O que você tá... Não, eu tenho isso assim, aquela caneta, aquele medicamento, né? E infelizmente a pessoa não é para todos. Não, de jeito nenhum. Isso tem que ser feito com acompanhamento médico, sempre. Tudo acabado. Tem que me corrigir. Eu passo a receita. O que você está tomando? Eu falo o que é. Mas esse medicamento individualizado, ele também não deveria ser mais controlado do que o cara chegar lá no balcão e o balconista vender para gente? Sim, isso melhorou em algum aspecto, principalmente com relação aos antibióticos, né, que hoje existe de fato um controle maior, que era uma situação muito irresponsável, né, de venda, mas infelizmente muitas medicações ainda são vendidas, são comercializadas sem a necessidade da receita médica. E a receita é um documento, essa prescrição médica, ela é fundamental, ela precisa ser sempre, né, apresentada. Olha a aula que nós estamos recebendo no programa de hoje, gente. Hein? Uma verdadeira aula proferida pela professora Lívia Lugarim. Mais uns minutinhos para o nosso próximo intervalo. Rapidinho vamos falar de coisa que é do seu interesse, é do nosso interesse. Estou conversando com uma especialista, a professora Lívia Lugarim. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com um plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333. levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. A sua trilha sonora. Toca aqui. 96 FM. Mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com a professora Lívia Lugarinho. Professora, quem vai mais ao consultório, o homem ou a mulher? Normalmente a mulher tende a ser um pouco mais preocupada com a saúde do que o homem, Mauro. No IED mesmo, né, lá no instituto onde eu trabalho, a maior parte do público que realizou cirurgia bariátrica, que acompanha no ambulatório de obesidade, são mais mulheres do que homem normalmente. Então, já que as mulheres são mais preocupadas que nós, os homens, queria que a senhora dedicasse esse bloco, esse último bloco, para falar mais sobre a saúde da mulher e a preocupação que todas as mulheres precisam ter.
Eu acho muito importante, a gente começou a falar sobre a menopausa, das mudanças que acontecem na mulher nesse período, né? As mulheres, como nós mencionamos, elas ficam mais vulneráveis a problemas cardíacos depois da perda, né, da produção do hormônio feminino, depois desse início da menopausa. Além disso, existe uma mudança da composição corporal da mulher. A mulher normalmente reclama de ganho de peso na menopausa, porque ela começa a acumular gordura, Mauro, em locais que são mais características do homem, porque a mulher tende a ter um acúmulo de gordura mais no quadril. Depois da menopausa, ela começa a acumular mais gordura no abdômen e nos braços. Com esse acúmulo da gordura abdominal, ela fica mais suscetível a esses problemas de saúde. A mulher pós-menopausa, ela tem uma chance maior de desenvolvimento de pressão alta, de piora do colesterol, de ganho de peso, de obesidade, de diabetes, doenças cardíacas, além, claro, dos sintomas, né, que nós mencionamos tão incômodos, que muitas mulheres sentem, que são os calores. E existe possibilidade de tratamento para essa condição. A gente tem que avaliar se a mulher tem ou não a possibilidade de fazer um tratamento hormonal, e não havendo nenhum tipo de contraindicação, é o tratamento que normalmente ajuda no alívio desses sintomas. Lá no IED também existem ambulatórios especializados próprios para isso. Outra situação também desse grupo são os problemas de tireoide. Todas as pessoas podem ter problemas de tireoide, mas os nódulos de tireoide, eles são mais comuns nas mulheres depois da menopausa. Mas todo nódulo da tireoide é cancerígeno? De forma alguma. Na verdade, a minoria dos nódulos de tireoide são cancerígenos. A exceção é ser um nódulo maligno. A maioria dos nódulos da tireoide são nódulos benignos, mas quando a gente avalia esse nódulo, normalmente através de um exame, né, da ultrassonografia, a gente consegue ver características se esse nódulo é um nódulo benigno ou não. E claro, se houver suspeita de ser um nódulo maligno, existe indicação de fazer uma punção para investigar e o tratamento é cirurgia. Mas é muito importante, na presença, no diagnóstico de um nódulo, que às vezes pode ser até percebido visualmente pela própria pessoa, né? Ela olhou no espelho, normalmente engolindo até água. Isso é um teste que pode ser feito na frente de um espelho, tomar um copo d'água, avaliar esse movimento. Se a pessoa perceber a presença de algum nódulo, é muito importante que ela procure o médico para que, obviamente, se descarte se esse nódulo é um nódulo benigno ou um nódulo maligno, através de ultrassonografia, de punção, de exames. Quando a paciente, a mulher, recebe o diagnóstico, a notícia é apavorante, claro. E ela é corajosa no sentido de querer resolver, querer continuar, ou ela vai adiando? Normalmente, a gente não dá para estereotipar, mas as mulheres são mais resolutivas, né? E, inclusive, muitas procuram a gente pedindo os exames para que os maridos façam os exames para ir para o consultório, né? Isso é muito comum. Mas tanto os homens quanto as mulheres, Mauro, as mulheres, no caso da menopausa e durante o envelhecimento, tanto masculino como feminino, é muito comum a perda também, um assunto importante a gente falar, de massa muscular. A gente fala de uma sarcopenia, que é um nome técnico, né? Que depois de uma determinada idade a gente vai perdendo o osso e vai perdendo o músculo. E é muito importante, como a gente está sempre focando na prevenção, que é um assunto que é mais importante que o próprio tratamento da doença, é prevenir esses problemas. E a prática de atividade física vai ajudar a prevenir tanto esses problemas de osso, como osteoporose, que é um fator tão importante para fraturas de colo de fêmur, que é uma doença que leva a tantas complicações que são mais comuns nas mulheres, mas podem acontecer nos homens também, e perda de massa muscular. Então, como é que a gente previne isso? Fazendo atividade física, principalmente musculação, que é uma atividade que vai ajudar a prevenir essa perda de músculo e a piora da qualidade do osso. Pois é, mas a gente observa, por exemplo, nas academias, com o crescimento e tal, com o desenvolvimento, com novas técnicas, muitas mulheres deixando de fazer, faz também
o exercício né, solicitado pelo médico, pela médica, mas fazem outro tipo de atividade que o médico muitas vezes não prescreve, como, por exemplo, o CrossFit, que é uma atividade mais... que demanda mais exercício, é mais pesado. E muitas mulheres, e homens também, ao optar por esse tipo de exercício, aí não tem possibilidade de danificar outras partes do corpo, como o joelho. Acontece isso, não? A atividade física, ela também deve ser orientada pelo profissional de atividade Sim. física. A pessoa não deve começar uma atividade sem uma avaliação. Primeiro, uma avaliação médica, né, para saber se ela está apta para fazer uma atividade mais intensa, e também pelo profissional de educação física que vai acompanhar. O importante é fazer alguma atividade. Isso vai ser uma maneira muito boa de prevenir todas essas doenças que nós tratamos: obesidade, diabetes, problemas de colesterol. Todas essas condições melhoram muito com a prática regular de atividade física, que é um hábito que deve ser começado lá atrás, ainda quando criança, jovem, para a gente fazer uma poupança de músculo e de osso. Porque depois de uma determinada idade, a gente só vai tendo perda de osso, perda de músculo. E a atividade, normalmente, melhor é a atividade que tenha resistência, que tenha impacto. É ela que vai ser atividade boa para o osso e que vai ajudar também, evitando essa perda de massa muscular. É importante também a gente saber que precisa ter um acompanhamento médico e ficou na moda o personal. A gente acha que aquele ou aquela personal que nos são apresentados na academia são de fato um profissional da educação física ou um fisiatra, mas não é. Na maioria das vezes a gente pensa que é, mas não é. Como é que a gente consegue identificar isso? O cara fala, pega o peso, troca o peso, e troca o peso, e troca o peso, além da capacidade que o ser humano, aquela pessoa, aquele paciente possa ter. Como é que a gente identifica? Eu acho que todos os profissionais, eles têm registros, né? É muito importante procurar por esse registro, se ele tem um registro profissional. Não basta falar. Para o médico, que exato. Não, e mais preocupação, eu acho, Mauro, que a gente tem com mídia social. Pessoas que se colocam, às vezes, em Instagram como profissionais habilitados e que, na verdade, não são profissionais nem formados naquela área. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com mídia, para saber quem realmente você está seguindo. É uma pessoa que ela é habilitada, ela tem um registro, ela tem uma formação naquilo, ou ela é uma pessoa que está vendendo uma propaganda de algum produto dela ou que não seja verdadeiro. Acho que esse cuidado a gente tem que passar. Quando você vai procurar um médico, um nutricionista, um profissional de educação física, você precisa saber se essa pessoa realmente é formada e tem aquele registro de trabalho. Tem acontecido muito isso ultimamente, né? Muita gente ficando aí em busca da beleza, né? De reparação, é um botox, é um não sei o quê, um polimetil metacrilato, e nem sempre o resultado, o uso indevido de hormônios com fins estéticos, que é absolutamente condenado pela sociedade de endocrinologia. É o que a gente mais vê, reposições de testosterona com fim anabolizante, tanto em homens quanto em mulheres. A gente vive hoje um problema que é absolutamente condenado. A gente não tem indicação de uso de hormônio sem que haja uma deficiência desse hormônio. Doutora Lívia Lugarinho, a gente precisava ficar aqui horas para receber os seus ensinamentos. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. Foi muito rápido. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui, colocando nesse momento nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Obrigada, Mauro. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós precisamos conversar mais, né, desses temas tão relevantes. Muito obrigada. Então, só depende da senhora, professora. Toda sexta-feira, não estou brincando, ainda não. É o nosso sonho, né, Gustavo? Ter toda sexta-feira aqui as orientações da professora Lívia Lugarinho, que conversou com a gente. Muito obrigado. O Fala Machado é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até segunda.